Espero que todos estejam bem. Eu sou Maurício Dutra. E hoje eu estou aqui para fazer uma palestra um pouco reflexiva, uma palestra que tende a nos, não a divertir, mas a nos lembrar um pouco daquilo que nós vivemos nesses últimos 3 anos. Mas antes, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para entrarmos no clima de palestra, no clima de luz, de amor, trazendo a figura do Mestre Jesus. Trazendo a figura do Mestre Jesus a nos abençoar, a nos iluminar, a nos proteger, a nos guiar sempre pelos melhores caminhos, pelo caminho do amor, pelo caminho da paz, pelo caminho da pacificação. Mestre, com a sua permissão, iniciamos mais uma palestra em teu nome, se assim o Senhor permitir-nos falar. Muita paz. Então, meus irmãos, hoje, como havia dito, falaremos sobre a pandemia. A pandemia ainda bem não acabou, mas quando, há 3 anos atrás, lá em setembro de 2019, relata Divaldo Pereira Franco, se ouviu um sinal no plano espiritual, uma sirene tocou. E todos foram advertidos lá do que ocorreria. Sabíamos que o mundo não seria igual. Para nós, no plano físico, essa data é em novembro, dezembro daquele ano. Talvez aqui no Brasil, março, fevereiro. Mas, longe de nós querermos esgotar as lições que esse momento nos trouxe, mas algumas lições ficaram e ficarão para sempre. E a pergunta é: será que aprendemos? Será que ainda estamos aprendendo? Eu quero, amigos, que hoje vocês entendam essa palestra não como uma instrução, uma orientação, mas sim como uma reflexão que eu tenho que fazer. Nós temos que fazer. E a grande questão é: os 5 pontos que vamos trazer aqui, será que foram aprendidos? Será que vão ficar em nossos corações, em nossos espíritos? Ou serão apenas história para contar? Porque é muito bonito daqui a uns anos dizermos para os filhos, dizermos para os netos, que vivemos a pandemia de 2019. Porém, assim como aqueles que viveram a Primeira e Segunda Guerra, alguns de longe, outros de perto, não queriam outra. Nós queremos outra pandemia? Quais lições ficaram? Não posso dizer que as 5 principais lições foram essas, mas acredito eu que foram 5 importantes lições. A primeira delas, meus irmãos, é: a natureza.
Como está a nossa relação com a natureza? Como temos vivido com esses seres do mundo vegetal, ou até mesmo do mundo animal, os quais chamamos de natureza? Com o reino mineral, como temos vivido? Será que temos respeitado? É interessante que em 2020 começou a pandemia e deu aquele fica em casa, sai de casa, fica, sai, entra e sai, bate a porta e volta. E, em que pese não entremos nessa discussão do certo ou errado, a pergunta é: vimos as mudanças que a natureza gerou? Em pouco tempo, apesar de alguns fake news de golfinhos nadando no Guaíba, o que não é verdade, mas em pouco tempo que se viu verdadeiramente foi que a natureza começou a se renovar. Sem o ser humano poluindo tanto, numa velocidade gigantesca, a natureza se renovava, mostrando talvez que o mal que a natureza sofre nesse planeta somos nós. E eu não estou dizendo que o ser humano tem que sumir da face da Terra, mas o ser humano tem que aprender que, apesar de ser o ser mais inteligente do planeta, ele não é o único. A Terra não é dele. E por ser o mais inteligente, ele tem maior responsabilidade. Essa é a lição. Porque é muito bonito que nós queremos, olhamos para o céu e rezamos aos nossos anjos. Me ajuda, me cura, cura minhas dores, cura isso, cura aquilo. Mas e nós curamos a natureza? Damos a ela as oportunidades que queremos receber daqueles que estão acima de nós? Parece que até o momento ainda não. Mas será que com a pandemia isso vai mudar? O que podemos ver, meus irmãos, é que de máscara, às vezes até com aquelas roupas da NASA praticamente, quando saíamos à rua e tocávamos um animalzinho, tocávamos uma planta, aquilo enchia o nosso coração. E isso não pode se perder. Essa alegria que nós sentimos nesse contato com a natureza divina. Já aprenderemos, como dito, só o tempo dirá. Mas não foi só o contato com a natureza que veio para nós refletir. Outra reflexão importante que veio para nós foi a questão da solidariedade. A doutrina espírita nos ensina, irmãos, que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Mas vocês já se perguntaram por quê? Mas Maurício, o que isso tem a ver com a solidariedade? Tudo. Porque o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas. Por quê? Porque eles afastam as pessoas. O orgulho, porque eu sou orgulhoso e ninguém se aproxima de mim. O egoísmo, porque eu quero tudo para mim. Então, eu não deixo nada e ninguém chegar perto. Mas, em que pese eu acho que estou ganhando, na verdade o que o plano espiritual nos diz é que nós estamos perdendo e muito. Principalmente nós, se formos orgulhosos, não deixando as pessoas se aproximar, acreditando sermos melhores que os outros. E muitas vezes querendo ser melhores que os outros, acreditando que isso
nos torna alguém mais importante. Quando nós temos que ser melhores que nós mesmos. Tem um médico conhecido aí na rede que diz assim: perguntaram para ele quem é o professor excelente. E ele disse que o professor é aquele que ensina. Ok. Um bom professor é aquele que ensina e dá algo mais. Mas o professor excelente, meus irmãos, o professor que realmente é fora da curva, é aquele que faz, cria, produz alunos melhores do que ele mesmo. Por quê? Porque a meta não é ser melhor que o outro. A meta é ser melhor que nós mesmos. E juntos de mãos dadas, caminhar. Mas o que vimos na pandemia no começo? Era até engraçado, se não fosse trágico. No começo, quando deu o alerta no plano físico, era um salve-se quem puder. E vai no supermercado e compra tudo, e compra 50 quilos disso, 50 quilos daquilo, né? E vai na farmácia e compra remédio disso, remédio daquilo, remédio que eu nem preciso. E eu não estou discutindo aqui se remédio era ou não era, isso ou aquilo, não. Eu estou dizendo que se comprava de tudo. Porque eu poderia ficar sem. Mas eu não sabia se o fulano lá que tinha tal doença crônica, ele não ia ficar sem também. Se o fulano que tinha uma doença autoimune não ia ficar sem. Se o fulano que tinha uma necessidade de um remédio de uso contínuo para diabetes, para o coração, seja o que for, ele não ia ficar sem. E nós esquecemos muitas vezes disso. E eu repito para vocês, essa é uma autocrítica. Eu muitas vezes me vi no supermercado pensando, será que eu não estou levando coisa demais? E eu olhava o carrinho às vezes transbordando. Porque eu tinha a desculpa que eu ia menos vezes no supermercado se eu levasse muito. Tudo bem. É uma desculpa justa até certo ponto. Mas, ao mesmo tempo, quando o estoque estava chegando à metade, eu já ia de novo. Então será que era para ir uma vez só ou era o medo que faltasse? E quando vimos que isso nem era necessário depois. Mas meus irmãos, meus amigos, nós temos que refletir, porque não é uma crítica política isso. Não é para A ou para B, para a direita ou para a esquerda, não. Isso foi visto em todos os lados. E essa é a reflexão. Será que eu pensei no outro? Graças a Deus vimos jovens indo para os idosos no supermercado, na farmácia. Vimos pessoas que nunca haviam se engajado antes em trabalhos de doação de alimento e tantos outros, de doação de roupa, participando. Mas, ainda assim, nós vimos muito egoísmo, muito orgulho, pessoas que acreditavam saber tudo como resolver, ou que queriam tudo para si. Não entendendo que nós precisamos do outro, nós precisamos nos relacionar para evoluir. É para isso que estamos aqui. No fim das contas, o que nós percebemos, meus irmãos, nessa pandemia, é o quanto o dinheiro, muitas vezes, não é importante. Porque nós tínhamos, às vezes, dinheiro no bolso, havia aqueles que não tinham, infelizmente, por questões, né, de profissão, por questões diversas, por questões até que, até hoje, talvez algumas pessoas não tenham, outras porque ficou muito difícil a vida. Mas o dinheiro, mesmo para aqueles que tinham muito, às vezes não era importante. Porque eles tinham, mas estavam em depressão, estavam tristes, estavam assustados. E não tinham seus amigos. Não tinham as pessoas à volta. Não tinham até mesmo aquele que fizesse o pãozinho. Porque o outro, muitas vezes,
Não tinha para estar ali. Não adiantava mais eu estar bem se meu vizinho não estivesse. Porque era o meu vizinho que fazia isso ou aquilo na minha casa. Não adiantava eu estar bem se a pessoa que auxilia na minha casa, né? Aquela pessoa, a empregada doméstica, a pessoa que cuida do jardim, o empregado, não só o doméstico, mas o empregado da firma, aquele que trabalha arduamente para manter a empresa funcionando, não estivesse bem, porque eu também não ficaria. Então essa é uma crítica que não é um apontar de dedos, mas sim é uma crítica que pede uma reflexão, é uma autocrítica. Porque eu duvido muito que muitos de nós em algum momento não tenhamos se apercebido, olhando apenas mais para o eu ou para a própria família, não lembrando a grande família a que Jesus se referia, olhando mais para o eu ou para os próximos mais próximos, familiares, do que realmente olhando para o todo. Então, meus irmãos, será que aprendemos a solidariedade? Talvez. O tempo dirá. Eu posso dizer para vocês que não foi uma nem duas vezes que eu me vi em situações egoístas. Orgulhosas talvez não, mas talvez seja orgulho da minha parte dizer isso. E carece mais uma reflexão. Ai, mas que feio isso, que horrível isso, tu ter sido egoísta. Que horrível isso talvez tu ter sido orgulhoso. Nós estamos aqui, meus irmãos, para cair e levantar. Cair e levantar. Porque não importa quantas vezes nós caiamos, mas sim quantas vezes nós somos capazes de nos reerguer. E assumir os erros é importantíssimo. Assumir as dificuldades é importantíssimo. Porque enquanto eu jogo para baixo do tapete, eu não assumo realmente quem eu sou. Eu estou me enganando. Eu não engano a Deus. Eu não engano o meu anjo de guarda. Eu não engano o meu mentor. Eu engano a mim mesmo. E atraso a minha evolução. Então, se alguém se sentiu ofendido, quer ficar bravo, triste com a palestra, não tem problema. Mas reflita. Será que em algum momento eu me peguei errando? É natural, é humano. O que não pode ser natural é não fazermos essa autocrítica. E a dor, meus irmãos? E a dor? E a dor que sentimos, perdendo parentes, famílias e amigos? Certa vez, um homem entrou em um posto de gasolina, e muito interessante. E ele vê um cachorro latindo, 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 e ele diz, mas meu Deus, por que esse cachorro late tanto? Então o frentista ali diz para ele, o moço que está abastecendo, ora meu amigo, ele late tanto porque ele está em cima de um prego. Mas ele está preso? Não. Mas então por que ele não sai dali e se livra do prego? O frentista olha para o homem e diz, olha, eu acho que ainda não doeu o suficiente. História boba, mas real. Quantas vezes Chico Xavier nos advertia, podemos aprender pelo amor ou pela dor? A pandemia foi um dos casos que nós escolhemos a dor. Porque em que pese nós possamos dizer que a espiritualidade permitiu a pandemia, seria errôneo dizermos que a espiritualidade criou a pandemia. A pandemia foi criada por nós. Foi criada pelos nossos desajustes, pelos nossos erros, pela nossa teimosia. É isso que nós temos que entender.
E a dor, apesar de não gostarmos, ela é um professor, um grande professor. Então, se a dor tem um aprendizado muito importante, não que tenha sido bom perder pessoas, foi dolorido, o que será que temos de aprender com isso? São questões que nós teremos ainda muitos anos para pensar, que nós teremos muito tempo que pensar. Não são questões que passou a pandemia, esquecer e pronto. São questões que requerem reflexões profundas. Como era a vida antes? Com o meu amigo A ou B? Com o meu familiar? Ou com aquele conhecido? Como está a vida sem ele? Não é para nos lamentarmos e entrarmos numa depressão, mas é para refletirmos e pensarmos. Será que podemos fazer algo melhor? Será que nós podemos valorizar mais as pessoas enquanto estão aqui conosco? Ou será que as pessoas só terão valor quando estivermos numa sala fria e escura e ela estiver lá imóvel, gélida muitas vezes? Será que precisamos esperar tanto? E no fim, meus irmãos, confiemos na espiritualidade. Mesmo aqueles que partiram, tudo o que ocorreu tem um propósito. Eu lembro sempre a história do Raul Teixeira em Nova York, palestrando quando um homem informou para ele que não acreditava mais em Deus, porque havia tirado a filha dele e a esposa havia separado dele. E que Deus era esse que ele tanto louvou, que ele tanto honrou, e agora tirava tudo dele. E ele perguntou a Raul Teixeira o que Raul Teixeira achava. E Raul Teixeira disse: eu acho que o senhor é um grande egoísta. Aquele homem tomou um susto e não falou mais nada. E Raul Teixeira então explicou para ele. Porque quando Deus tirava, na visão dele, deixava, permitia que outras pessoas morressem, estava tudo bem. Mas quando era o desencarne dele, ou a separação da mulher dele, estava errado. Deus não servia. Mas há um propósito, meus irmãos, por mais doloroso que seja. E Raul Teixeira então conta que no final daquela palestra, o homem foi para o fim da fila e Raul Teixeira, hoje que eu vou apanhar, ele pensava. E aquele homem vindo, e quando chegou aquele homem perto de Raul, o Raul Teixeira assustado, é hoje que eu vou apanhar? E aquele homem então perguntou, posso lhe dar um abraço? Então ele abraça Raul Teixeira e cai em lágrimas, dizendo a Raul que todos os amigos o consolavam e davam razão a ele, mas nunca alguém havia discordado, havia dado outro ponto para ele. Então Raul Teixeira dá algumas palavras mais com ele e aquele homem vai embora. Tempos mais tarde, Raul Teixeira percebe aquele homem novamente em sua palestra, agora em Juiz de Fora. E aquele homem no fim da fila vem vindo, e quando aquele homem chega novamente diz, seu Raul, lembra de mim? Do abraço? Nova York? Raul, sim, eu lembro. Pois é, depois daquela sua palestra, voltei para o Brasil. Recuperei a minha esposa, olha aqui. Tá aqui ela. E olha que beleza, Raul. Eu não preciso mais ficar em Nova York, velando pelo cemitério da filha que nós perdemos lá naquele ano. Ficou a saudade dela, mas uma saudade boa, porque agora, olha só, teremos outra filha, minha esposa está grávida. Que maravilha, o senhor não acha? E disse Raul, olhou para ele, sorriu e disse, acho, que beleza. Aquela família foi embora, Raul sorrindo e ouvindo o espírito Camilo, seu mentor, falar no ouvido dele. Pois é isso, Raul. Precisou que aquele homem deixasse seu egoísmo, seu orgulho, desse valor às pessoas que tinham ao lado
entendesse aquela lição da dor como um aprendizado, para que 3 anos mais tarde tivesse novamente uma filha, ou melhor, a mesma filha, que agora renascia em melhores condições e a família seguia, todos juntos. Então, meus irmãos, a tudo confiemos em Deus. Ainda em tempo, já nos prolongando um pouco na palestra, a questão mais polêmica, e que eu não quero adentrar muito porque gera muitas paixões, mas, como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Não que sejamos os bons, mas algumas coisas têm que ser ditas. Será que aprendemos o respeito nessa pandemia? Porque no meio do tira a máscara, bota a máscara, toma isso, toma aquilo, sai de casa, fica em casa. Será que aprendemos o respeito? Aprendemos a respeitar a opinião do outro? Será que aprendemos ou entendemos que nós vivemos num país partidarizado? Eu não vou falar de política, mas não vivemos num país politizado. Vivemos num país partidarizado, onde defendemos muito mais, às vezes, partidos e figuras do que ideias verdadeiramente. E será que aprendemos que em meio a tudo isso, está tudo certo? Se o meu coleguinha, o meu vizinho, o meu irmão pensar diferente, que ele não é melhor ou pior que eu. Será que aprendemos? Será que aprendemos que por trás da minha luta de heroísmo, muitas vezes, há também uma intolerância? Há também um orgulho? E eu sei que há exceções. Eu sei disso. Não entendo isso como uma crítica. E essa vale mais uma vez para mim. Será que eu aprendi que eu posso estar errado muitas vezes? Ou que mesmo que eu esteja certo, é preciso que eu saiba ter razão? Eu lembro quando um espírito escreveu uma psicografia dizendo assim: é preciso saber ter razão dentro das suas próprias razões. Não basta ter razão. É preciso saber ter razão. É preciso olhar o outro como igual, um outro como um irmão. É isso, meus irmãos. Essa é a questão. Não importa se eu estou certo ou errado. Importa se aquele irmão tem necessidade. Eu lembro muito bem quando Emmanuel diz a Chico, em uma história belíssima, que Chico toma tapas de uma senhora e não quer mais dar os passes, não quer mais conversar, porque ele estava ofendido. E Emmanuel disse: mas Chico, o que tu faz aí? E eles: ora, mas você não viu? Eu preciso me recompor, Emmanuel. Você é meu mentor, aquela senhora me agrediu. Você não acha que eu estou certo? E Emmanuel olha para Chico e diz: sim, Chico, tu está certo. Mas ela tem necessidade. Vá lá e aplique o passe. Então, meus irmãos, essa é a reflexão. Não é uma reflexão política. É uma reflexão de nós conosco mesmo. Será que eu estou realmente amando o próximo como a mim mesmo? Que eu respeito o próximo? Mesmo não concordando? Eu lembro como se fosse hoje, aqui mesmo nesta peça onde eu estou em casa, realizando essa palestra. Não virado nessa direção, mas virado na direção contrária para a janela. Eu orando um dia, me achando o máximo. Deus permita que o fulaninho, que o beltraninho veja isso, pense daquele jeito, perceba o erro dele, o erro de pensar assim, de fazer assim, né? Isso politicamente, em todos os sentidos eu falava. Nisso, eu achando que estava fazendo uma caridade, orando para aquela pessoa olhar como eu, o mundo. Nisso, um espírito adentra pela janela. E eu não vou mentir para vocês que eu não enxerguei, porque eu não enxerguei ele. Mas eu sei que ele estava ali.
Eu não tinha capacidade de visualizá-lo através de evidências, seja qual for a mediunidade, eu não tinha grau para enxergá-lo. Eu não tinha maturidade espiritual para enxergá-lo. Mas eu senti uma luz tão grande, tão profunda, que eu fechei os olhos. Eu não conseguia mais abrir, eu tentava abrir e não conseguia. E senti aquele espírito tocar em mim e dizer: meu irmão, tu sabe por quê? Que eu amo a todas essas pessoas, a ti e todos esses que tu está falando? Pelo mesmo motivo que tu ama o teu pai e a tua mãe. Por quê? Tu conhece a história deles. Mas eu vou te mostrar agora como eu vejo as coisas. Então, me perdoem a palavra, talvez não seja tecnicamente a correta, aquele espírito adentrou em mim, incorporou em mim, se emancipou ao meu redor. E agora eu que já não abria mais os olhos, eu sentia um amor profundo por aquelas pessoas que eu criticava anteriormente. Um amor tremendo. Um amor que eu nunca havia sentido antes. E quando eu consegui abrir os olhos, eu olhei pela janela e eu via pessoas passar na rua e eu amava elas. E eu não fazia ideia de quem elas eram. Foi tão forte, meus irmãos, que a minha noiva subiu para o andar da casa de cima onde eu estava e vendo eu em prantos como uma criança chorando, nem o meu filho chora assim hoje, e perguntou se eu estava bem. E eu não conseguia falar. Eu só disse para ela que eu estava bem. E aquela lição ficou para mim. Quando aquele espírito se foi. Depois daquela semana eu olhava as pessoas na rua e tentava amar elas daquela forma. Porque eu havia, acho eu, aprendido. Talvez. Porque eu nunca mais consegui sentir. Porque aquele amor não era meu, era dele. Vocês estão entendendo? Porque quando tu conhece a história da pessoa, sabe onde ela nasceu, onde ela viveu, por mais que ela seja rica ou pobre ou condições diferentes, não importa. Ela tem uma história, às vezes várias e várias encarnações. Tu ama essa pessoa. E tu entende que ali é um irmão. E essa é a última lição dessas 5 que nós viemos falar hoje. A alegria que é ter pessoas ao nosso redor. A alegria que é ter amigos. Foi feita uma pesquisa em Harvard e se concluiu que a longevidade do ser humano não estava relacionada a remédios, a comer isso ou aquilo, a nada. E sim a ter relações saudáveis, a ter pessoas, a ter amigos, família ao seu redor. O que aprendemos com a pandemia? Será que aprendemos esse valor? O valor de um abraço? O valor de ver a mãe, de ver o pai que muitas vezes estavam reclusos em casa? Os avós? E não podíamos ver, abraçar? Que fiquem essas lições para a história, mas para os nossos corações. Para que assim, meus irmãos, encerrando a nossa palestra, possamos lembrar que não estamos aqui para esperar que catástrofes mudem o mundo por nós. As catástrofes que tanto às vezes ansiamos para entrar na nova era não são sinal da regeneração, mas são sim um sinal da nossa falta de renovação. Que o mundo tem de mudar, mas para ele mudar, é preciso não que os ricos e poderosos mudem, mas sim que todos mudem. Que todos se transformem. Olhem para dentro, reflitam e transformem o seu ser. Porque é assim que Jesus segue conduzindo a nau. Não
carregando seus irmãos para o caminho que ele acredita ser o melhor, mas sim deixando pegadas, deixando trilhas para aqueles que quiserem. O sigam e ajudem a aplacar a tempestade. O mundo vai mudar, mas é preciso antes que o coração dos seres humanos também se transforme. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Até mais.